Fala galera, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Sou eu, pastor Ademir, de volta para mais um vídeo com um tema bem importante, bem interessante, tá bom? Tá chegando agora, já aproveita e se inscreve, marcando o sininho, dá o seu joinha se você gostar do vídeo, comenta e também recomenda para mais pessoas, tá bom? Compartilha o vídeo, beleza? Já se perguntou, não é? Ou pelo menos ouviu de alguém, ou de um pregador, ou de um líder, alguém falando que é possível haver salvação, mesmo se a pessoa não crer em Jesus Cristo, mesmo se a pessoa não conhece ao Senhor Jesus Cristo? Já ouviu falar sobre isso? É um pensamento meio universalista, que existem realmente cristãos que acabam defendendo essa linha. Inclusive tem um cantor e pregador famoso, né, que acabou vindo com essas ideias no seu Instagram, respondendo a pergunta de alguém que questionou se seria possível alguém ser salvo sem aceitar Jesus, não é? E ele respondeu que é lógico que sim, não é? Porque Deus daria um jeito, não é, de se revelar a essas pessoas, mesmo sem um conhecimento do Senhor Jesus Cristo, mesmo sem crer em Jesus Cristo, certo? E esse pensamento, ele é um pensamento bem universalista, na verdade, tá? E é puramente herético, não é bíblico. Isso é, na verdade, uma mentira, tá bom? Então eu não preciso tratar isso como se fosse uma questão de uma opinião diferente. Não, a gente tem que tratar as coisas como elas são, tá bom? Então nada de politicamente correto aqui nesse sentido, não. Isso não tem a ver com uma mera opinião distinta, opinião diferente. Isto é heresia, isto é mentira, porque a Escritura não ensina isso em canto nenhum, tá? Inclusive vou citar para os irmãos aqui alguns textos que vocês já conhecem muito bem, não é, que nos mostra exatamente isso, tá certo? O primeiro texto é o texto de Atos, capítulo 4, versículo 12. É um texto bem conhecido que diz bem assim: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, tá? E qual é o que o contexto está dizendo aqui, né? Sobre o que está se falando aqui? Sobre Jesus Cristo, não é? Ele é o único Salvador. E não há salvação, então, fora dele, não é? Então, se alguém não crê em Jesus Cristo, a pessoa, obviamente, não é salva. Não tem esperança de salvação nenhuma, certo? E os irmãos podem lembrar de vários textos, mas vários textos que falam sobre isso. Vai pegar João 3, por exemplo, não é? João 3, por exemplo, que, por exemplo, a questão de mostrar que Deus amou muito, de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aquele que nele crê, em Cristo, não pereça, mas tenha vida eterna. Ele é o único Salvador, não é? Esse é o ponto, tá? E não somente isso, mas, por exemplo, citando João mesmo, Evangelho de João, capítulo 6, versos 37 a 40. Ouçam com atenção. Diz bem assim: Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Agora ouça quando esse versículo aqui, o versículo 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta. Qual é a vontade de Deus? Não é? O Pai, que enviou a Cristo. É o que Cristo fala aqui: que todo aquele que vê o Filho, isto é, o Cristo, e crê nele, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então a vontade de Deus, o Pai, é que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. A vontade do Pai é que as pessoas sejam salvas por meio de Cristo. Foi para isso que ele enviou o seu Filho, tá? No verso 48, 47, ele fala bem assim: na verdade eu vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Ponto. E aí, ainda citando outro texto, João 17 e verso 3, quando Cristo fala: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Tá bom? Então, por mais que líderes, tá bom, cantores gospel, pessoas aí que tentam dar uma de bonzinhos, de pessoas que amam, de que querem trazer um evangelho um pouco mais docinho, não é? Um pouco mais diluído, sem tanto conflito, sem tanto confronto com o pecador, venham com essas ideinhas, não é, de serem bons moços nesse sentido, estão mentindo, não estão pregando o evangelho coisa nenhuma, estão mentindo a respeito de Deus e a respeito da salvação, tá certo? A verdade única que o evangelho nos ensina é o seguinte: Cristo é o Salvador, quem crer nele será salvo, quem não crer será condenado, ou como o próprio João 3 nos ensina, já está condenado. Esse é o ponto, tá bom? E eu cito aqui para os amados, não é? Por exemplo, o Catecismo de Heidelberg,
não é, que está aqui nas Três Formas de Unidade, esse documento reformado, nos dá um princípio muito importante. Eu posso resumir para os irmãos, viu? Por exemplo, a primeira parte do catecismo, nós temos uma pequena introdução, certo? Com o domingo 1 do catecismo é dividido em 52 domingos para que a igreja tenha exposição a cada domingo, né, do ano das doutrinas da Bíblia. Então, o primeiro domingo vai falar sobre o nosso consolo, vai fazer um resumo nesse sentido da estrutura do catecismo, e no segundo domingo começa aquilo que nós chamamos de primeira parte do catecismo, que fala justamente sobre nossos pecados e miséria. E a ideia é justamente expor, por meio de perguntas e respostas, a depravação total do ser humano. Como o homem está envolvido em pecados e miséria e ele não consegue sair dessa situação. Ele não tem condições de resolver o seu problema. E o catecismo ele segue uma lógica tão maravilhosa, não é? Eu recomendo a vocês, estudem o catecismo de Heidelberg. Vou deixar o link para vocês aqui na descrição, tá bom? Ele é tão lógico, tão pastoral, que ele realmente leva, não é, os seus leitores de maneira bastante lógica, uma pergunta atrás da outra, uma pergunta seguindo a lógica da outra nesse sentido, não é, para que a pessoa possa reconhecer que é um pecador miserável, que ela não tem condições de conhecer nada a Deus ou buscar a Deus, ela está numa situação de miséria realmente, afundada em trevas, tá bom? E o catecismo vai ensinando a verdade sobre a situação do homem e vai direcionando, não é? E aí, gato, beleza? O gato tá aqui, o Miyagi. Pode ficar miando aí, cara, tá zoadão aqui. Então, o catecismo vai direcionando a pessoa, nesse sentido, não é, a reconhecer, tá bom, que somente não é, ou o mediador providenciado por Deus, não é o Salvador, é o Libertador. E em mais nenhum outro nós podemos achar salvação. Então, é muito estranho quando pessoas que se dizem pastores, se dizem líderes, querem trazer essa ideia de um cristianismo doce, de um evangelho doce, um evangelho que aceita, nesse sentido, todo mundo, no que diz respeito a não, nós salvamos todo mundo, independente se a pessoa crê em Deus ou não, crê em Jesus Cristo ou não. Esse tipo de evangelhozinho doce, diluído, não é uma mentira, é um engodo, é uma coisa diabólica, não é a verdade do evangelho. Porque não faz sentido por toda a ótica da salvação revelada na palavra de Deus, não é? E pense em você, se faz sentido, vocês se fazem sentido, se isso faz sentido, não é? Olha, toda a Escritura, ela aponta para a obra de Cristo. De Gênesis a Apocalipse, nesse sentido, a Escritura, ela aponta para Cristo. Deus revelou a sua palavra ao seu povo e Deus mesmo deu ênfase, nesse sentido, à obra redentora de seu Filho. Então, toda a história da redenção, não é, fala da obra de Cristo. Desde Gênesis até Apocalipse, tudo é centralizado na obra dele, na pessoa dele, para a salvação como único e suficiente Salvador. Então, se alguém chega, não é, depois de a Escritura inteira todinha falar sobre a salvação ser somente em Jesus Cristo, por meio da obra dele, e alguém chega aí dizendo que é um pastor, que é um homem de Deus, que é uma pessoa usada por Deus, não é? E fala que uma pessoa pode ser salva sem fé em Jesus Cristo, sem crer em Jesus Cristo, sem conhecer ao Senhor, não é? Essa pessoa está indo contra toda a história da redenção, não é? Está fazendo o sacrifício de Cristo ser uma coisa inútil, não é? Sem tanto valor assim. Entende a situação? Se uma pessoa será salva sem crer em Jesus Cristo, segue-se que o sacrifício de Cristo foi em vão. E, na verdade, o trabalho da igreja acaba se tornando uma coisa danosa para o mundo, porque para pensar. Indivíduos que estão isolados, que não conhecem igreja e, portanto, não ouviram a pregação, não é, comum da igreja, que é o evangelho, esses indivíduos vão ser salvos, de repente, porque Deus vai dar um jeitinho de salvá-los, mesmo que ele não tenha ouvido falar sobre Jesus Cristo, nem tenham crido nele. Não é? Então, nesse sentido, é melhor que a igreja nem vá até eles. Não é? O trabalho missionário da igreja é uma desgraça para o mundo, no fim, nessa lógica aí. Nós estamos causando um dano terrível ao mundo, porque seria muito mais lógico e até mais amoroso se nós ficássemos parados, tá bom? Completamente estáticos, não fazendo missões nenhuma, nem evangelizando, e deixando as pessoas, nesse sentido, viverem do jeito que elas querem viver. E no final, Deus daria um jeitinho de se revelar a elas, e elas seriam salvas sem conhecer o evangelho, sem crer em Jesus Cristo. Então, o trabalho da igreja missionária, o trabalho missionário da igreja, nessa ótica de alguns desses líderes ou cantores ou pessoas que dizem pessoas de Deus, não é? Na verdade um trabalho danoso ao mundo. Não é? Então percebam como isso é contraditório com a história da redenção. Enfim, pessoal, é uma reflexão simples para vocês, tá bom? Para vocês pensarem, tomem cuidado com esses líderes, com esses cantores gospel, com essa turma aí do Oba-Oba, não é, que gosta de apresentar um evangelhozinho
doce, um evangelhozinho misturado com Nutella. Esqueça disso, o evangelho é cru, é direto, ele mostra quem nós somos e quem Deus é e ponto final. Temos que crer em Jesus Cristo, tá bom? E crer em Jesus Cristo é um dom maravilhoso de Deus, da graça de Deus, certo? Vamos entender isso aí, refletir bem e não dar ouvidos, né, a esses falsos profetas. Valeu, Deus abençoe, até o próximo vídeo.